Eu acho que eu ia enlouquecer se eu não conversasse sobre esse livro com alguém. Assim que eu terminei de ler, sabe aquele livro que você fecha e você pensa, preciso que alguém me dê uma opinião, fale alguma coisa, tenho que discutir sobre ele? Esse livro. Oi, gente, o meu nome é Lorena e no vídeo de hoje vamos falar dessa história que está dando o que falar nas redes. Tem gente que tá gostando, tem gente que não tá gostando. Como sempre, fica aquela divisão. E eu até entendo o porquê. Por isso, esse vídeo vai ser dividido. A primeira parte eu vou recomendar ele pra vocês sem spoiler. E na segunda parte a gente vai conversar com alguns spoilers, mas pode ficar tranquila que eu vou avisar, vou colocar aqui na tela tudo certinho. Estou falando de A Empregada. Já deixa aqui seu comentário se você ouviu falar desse livro nesses últimos tempos, ou se você quer ler também, se ficou empolgada. E se não ficou, eu já aproveito para te falar. Leia. Foi um livro que eu devorei, li muito rápido e amei, com algumas ressalvas, algumas considerações, mas vou te dar um panorama geral para você saber aí mais ou menos do que se trata. É um suspense psicológico, mais puxado por um thriller. Por quê? A princípio não temos nada novo sob o sol. A nossa personagem principal, uma das, chamada Millie, tá passando por um perrengue bem tenso na vida dela e ela tá procurando um emprego porque ela mora dentro do carro. Para você ter noção de como ela tá necessitada financeiramente, ela não tem dinheiro para pagar aluguel, então ela tá procurando um emprego de babá porque ela pode dormir no trabalho e aí ela vai ter uma casa e vai ter um salário e vai poder continuar fazendo as coisas dela. Então ela consegue uma entrevista em uma casa que é a casa dos sonhos. É perfeita, é grande, é uma mansão. E ela gosta muito da mulher que entrevista ela, que é a Nina. A Nina se mostra super educada, finíssima, dá a entender que gostou muito dela. E aí ela conhece a casa e aí ela descobre o que ela vai ter que fazer. É, digamos que o trabalho perfeito, porque ela vai poder morar lá, não tem um volume de coisa muito grande para fazer. Essa suposta chefe dela é uma pessoa aparentemente legal, ela vai ter um carro, enfim, são condições muito melhores do que ela tá vivendo atualmente. Só que a Millie pensa que ela não vai conseguir esse emprego, porque apesar dela ter passado pela entrevista, depois vai haver uma checagem de antecedentes criminais e ela tem uma coisinha aí que ela não quer que ninguém descubra, então ela fica até mal, porque sabe quando você vai fazer aquela entrevista e você quer muito emprego, mas você fica pensando que não passou? Pois é, um tempinho depois, o celular da Millie toca e é a Nina falando que ela pode começar a trabalhar, pode se mudar e tudo mais. Acontece que a história vai começar a engrenar quando a Millie volta lá pela segunda vez e tá tudo completamente diferente do que quando ela foi entrevistada. A começar pela chefe dela, a Nina, que se mostrou uma mulher da primeira vez super elegante, super fina, educada e simpática. Agora a mulher virou o cão. A mulher não consegue deixar nada organizado, a mulher trata a Millie igual um lixo, fica gritando com ela, ofende ela, daquele tipo bem pessoa meio madame malvada, que joga as coisas no chão e chama a empregada para limpar. Ela mudou da água pro vinho, parece outra pessoa, no caso. E aí a Millie pensa, puta merda, né? Agora eu já aceitei, não tem mais como voltar atrás, vou ter que ficar aqui pelo menos até eu conseguir levantar uma grana pra tentar fazer outra coisa, alugar uma casa, achar outro emprego. E aí começam os agravantes, né, gente? O quarto que a Millie vai ficar é totalmente minúsculo, destoa total do resto da casa. E pra completar, ele só fecha pelo lado de fora. Euzinha já teria ido embora, porque, gente, sem a menor condição de um quarto que só fecha pelo lado de fora com outras pessoas na casa. Pelo amor de Deus. Esse quarto fica no sótão. Ela acaba conhecendo a menininha que ela vai tomar conta, né, como babá. Ela é babá e empregada. A menina é tensa. Vocês sabem que eu detesto criança tensa, né? Que parece criança de filme de terror. Meu Deus, essa menina, ela é muito tensa. Ela usa umas roupas nada a ver, uns vestidos de babado, e ela não vai muito com a cara da Millie também. E aí, gente, é aquilo. Tem tudo pra personagem fugir dali o mais rápido possível, mas é óbvio que ela não vai fugir, porque a história precisa acontecer, né? E realmente a história acontece. É uma condução narrativa muito boa, um ritmo muito frenético. E você começa a odiar a Nina, as coisas que ela faz, num nível muito absurdo. De tipo assim, ela tá fora de casa e aí ela liga pra Millie e fala, olha, pega a menininha na escola, esqueci o nome da menininha. Aí são 15 para 5, a menina sai 5 horas. Então ela já tem que sair correndo, desabalado. Quando ela chega na porta da escola, a mãe de uma coleguinha, da menininha, fala assim, eu vou levá-la pro karatê. Aí
Aí a Millie responde, ué, mas a mãe dela acabou de me ligar pra eu vir pegar ela. Aí a mãe da criança fala, você deve ter se enganado, hoje é dia de karatê. Aí ela liga pra Nina e fala, Nina, que porra é essa? Eu vim aqui buscar a menina e a menina vai pro karatê com outra pessoa. Ela fala, o quê? Eu não te liguei, você tá doida? Eu não pedi pra você ir buscar ela. Então você começa a odiar o que a Nina faz com a Millie, porque é desumano, é degradante, é tipo assim, aquela merda mesmo de você ter que trabalhar com uma pessoa que tá te fudendo de todas as formas possíveis, acabando com o seu psicológico. Mas a Millie, por sua vez, ela também não é tão santa. Ela tem um passado e tudo, ela não é uma personagem boba. Só que a gente tem um agravante aí, que a Nina, ela tem um maridão, um marido perfeito, que tem muita paciência com ela, com essa questão mental. A gente começa a ver que claramente a Nina tem uma questão mental, não é normal as coisas que ela faz, mas o marido dela tem muita paciência, ele presencia algumas coisas que a esposa faz com a empregada, e ele tá sempre tentando mediar a situação. O nome dele é Andrew. Então ele tá sempre falando, Nina, talvez você tenha esquecido que você falou isso, tem certeza que você falou? Fica calma, vamos deitar um pouco, não precisa gritar assim com ela. E a Millie começa a ficar revoltada, porque ela começa a pensar, porra, essa mulher tem tudo que qualquer pessoa normal ia querer, tem uma mansão, pode ficar fazendo compra o dia todo, tem acesso a tudo a hora que ela quer, tem um marido bonito, rico, tem uma filha perfeita, por que que eu não mereço o que ela tem? Então ela começa a ter muita inveja da vida que a chefe leva, começa a ficar com muita raiva e começa a se perguntar por que ela também não pode ter direito àquilo tudo. Claro que vai começar um flerte entre os dois, entre Andrew e Nina, entre chefe e empregada, mas a tensão vem de que a todo momento você pensa que a Nina vai aparecer. E a Nina, ela é tão tensa que a todo momento eu pensava, se ela aparecer, ela vai matar vocês dois, porque essa mulher não dá pra confiar nela, ela é louca, a cabeça dela não é muito boa, e se ela vê vocês dois flertando, se ela vê essas coisas que tá acontecendo, ela vai surtar. Então você fica a todo momento pensando o que a Millie tá fazendo com a vida dela, o que tá acontecendo nessa casa, por que a Nina tá agindo dessa forma, será que ela é doida, será que não é, será que é a Millie que tá vendo coisa demais, será que é a Millie que é muito sensível? Então você fica nisso, você não sabe quem que tá falando a verdade, o que que tá acontecendo, o que que vai acontecer. Você não sabe quem tá mentindo, mas como a gente tem o ponto de vista da Millie, é muito mais fácil a gente começar a odiar a Nina de todas as formas possíveis. E aí vem o plot twist, que, gente, se o leitor não tivesse passado por tudo que acontece no início do livro, não iria ser tão surpreendente. E eu entendo exatamente por que a autora começou o livro do jeito que ela começou. Mostrando a Millie, mostrando a Nina, mostrando como funciona a casa, porque realmente nunca duvide de ninguém, nem de um homem, nem de uma mulher, nem de situação nenhuma, porque você pode se surpreender muito. Acontece uma coisa inesperadíssima que faz todo o livro valer a pena, tudo que você leu, não que seja chato e nem ruim, mas completa, sabe? O que já estava bom fica melhor ainda quando acontece uma coisa ali quase chegando no meio do livro. E junta tudo isso com uma escrita super bem feita, você não vai conseguir largar. É um livro que com toda certeza dá pra você ler sim de uma sentada. Eu li em 2 dias, porque você fica consumido por aquela casa, por aquela vida, por aquela expectativa do que vai acontecer. Claro que eu passei o meu pano e por isso eu dei 4,5 estrelas, super recomendado. Se você quer um thriller psicológico que não seja tão pesado assim, pode pegar a empregada. E agora eu vou dar alguns spoilers, tá? Se você chegou até aqui, já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal e se quiser sair agora, não quiser saber o que acontece no final do livro, eu vou começar a dar spoiler. Vai estar avisado aqui na tela por todos os cantos, então já deu tempo de você sair do vídeo se não quiser saber spoiler, porque agora eu vou entrar de fato no que aconteceu ali pra esse livro ser tão bom, pra eu ter dado 4,5 estrelas, pra eu ter devorado em questão de 2 dias. Esse final, que inclusive deixou o gancho pro segundo, que eu vou querer ler com toda certeza, tô quase pegando ele pra ler em inglês, eu já tô com ele no Kindle, porque eu não quero esperar, eu quero ver o que a autora vai fazer, porque eu ando gostando muito desses thrillers que estão colocando as mulheres também como capazes de fazer maldades, de fazer as coisas, serem espertas também, porque a gente tá acostumado a ler thriller com serial killer homem, com assassino homem, com homem fazendo tudo, e as mulheres estão dominando os thrillers. Eu quero uma agência da Millie e da Nina caçando um macho escroto, entendeu? Eu passei
passei o meu pano mesmo, eu gostei mesmo do que aconteceu. O grande babado aqui é o seguinte, a Nina não é louca, ela se faz de louca, porque o marido dela é louco, então ela tá fingindo tudo, porque o Andrew, ele é completamente psicopata, no sentido de que ele abusou física e psicologicamente dela. Durante muito tempo, desde que eles se conheceram, ele se mostrava aquele homem perfeito. Inclusive, a menininha não é filha dele biológica. Ela era secretária do Andrew e aí ele levou ela na lábia, disse que ia cuidar dela, que ia cuidar da filha. Os dois se casaram em pouco tempo e no início do casamento era tudo perfeito, ela tinha a vida dos sonhos realmente. Mas depois ele começou a se mostrar muito doente e o quartinho que só tranca por fora, que era o quarto da empregada, era o quarto onde a Nina às vezes passava dias sofrendo várias torturas, vários abusos que ele fazia ela passar. Então ele mexeu com a mente dela de uma forma que ela não conseguia fugir, ela estava totalmente presa a ele. A menininha acabava pegando um respingo desses castigos que ela sofria. Então, para não respingar na filha, ela tentava ficar ali sempre na linha, tentava nunca aborrecer ele, mas às vezes não tinha como. A mínima coisa que ela fazia de errado, se ele tivesse num péssimo dia, já podia fazer com que ela ficasse uma semana inteira presa dentro do quarto, e era um quarto totalmente vigiado, não tinha como ela pedir socorro, às vezes ela ficava sem luz, às vezes ela ficava com uma luz muito forte, ele pedia para ela fazer coisas dentro daquele quarto absurdas, e ela precisava sair daquela situação de todas as maneiras, mas durante anos ela nunca conseguiu. Só que quando ela começou a entender como a mente doentia dele funcionava de fato, ela começou a conseguir manipular ele também. Ele achava que estava manipulando ela, mas ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. E o que não entrou na minha cabeça a princípio foi o plano da Nina de arrastar outra mulher para essa situação horrível que ela passava. Por quê? O que ela pensou? Ele não tá mais vendo muita graça em mim. Por quê? O Andrew, ele queria ela sempre perfeita, sempre no salto, sempre com o cabelo arrumado, sempre ali, na linha. Então ela começou a engordar muito, ela não pintava o cabelo, ela ficava fazendo aquela porqueira toda na casa, de propósito, porque ele ia começar a perder o interesse nela. Como já estava há muito tempo, a gente sabe como é a mente de um psicopata. Eles não querem ficar brincando sempre com a mesma pessoa, eles querem vítimas novas. Então, para ele perder o interesse nela cada vez mais rápido, ela entendeu como a cabeça dele funcionava e ela pensou, eu preciso fazer com que ele perca o interesse em mim, mas ele tem que automaticamente começar a se interessar por outra pessoa. E aí ela pensa, vou trazer uma empregada aqui para dentro que seja perfeitinha, que seja tudo o que eu era quando ele começou a fazer isso comigo. E isso, assim, abominável, porque ela ia fazer outra pessoa passar por tudo aquilo que ela passou. Então, isso me deixou meio assim, porque, gente, né? E a gente tem um jardineiro ali na casa que ajuda, ele começa a perceber o que o Andrew faz, e ele tenta ajudar a Nina. E ele é totalmente contra esse plano dela, de contratar outra pessoa pra ficar no lugar dela. Mas, não é que eu tô passando o pano pra Nina nesse aspecto, não passei. Mas o que você faria nesse caso? Porque você precisa sair dessa situação de qualquer forma. Então eu acho que o instinto nessa hora fala muito mais alto no caso, tipo assim, antes ela do que eu, sabe? É muito difícil julgar a situação nesse caso. Era a única maneira dela fugir daqueles abusos psicológicos e físicos, mas graças a Deus depois ela cai em si, sabe? Ela dá um jeito de fazer o plano funcionar sem que a Millie precise ficar passando por aquilo também. Então, a princípio, ela queria sim fugir da casa e deixar a Millie lá, tipo, foda-se, não quero nem saber, eu já passei por isso também, então se vira. Totalmente questionável, mas depois ela muda de ideia. Ela vê que não tem como ela fazer outra pessoa passar pelo que ela passou também. E a Millie também começou a me irritar um pouco quando ela... A Millie se apaixonou pelo chefe, a verdade é essa. Ela se apaixonou pelo Andrew, aquela coisa ali toda fofinha. E o Andrew percebeu... O plano saiu exatamente como a Nina queria. O Andrew começou a perder o interesse nela e ao mesmo tempo entra a Millie, que é aquela coisinha toda bonitinha. A Nina pegou a Millie exatamente para isso. Ela procurou exatamente uma pessoa que ela precisava que tivesse ali naquele momento. Então tudo, desde a aparência, altura, inteligência, tudo. E aí, obviamente, o Andrew ficou de olho nela desde o primeiro dia.
E ela caiu no papinho do Andrew, né? E ali eu já comecei a desconfiar. E a Millie começou a me irritar porque ela se apaixonou por ele muito rápido e ela ficava, tipo assim, ela tinha uns pensamentos, que isso fazia a gente duvidar dela também, que ela tinha uns pensamentos, tipo assim, eu preciso dominar o controle dessa casa, a Nina precisa sair daqui, porque eu que vou ser a oficial agora. Então a gente pensava que ela tava meio que delirando, né? Porque, gente, ela chegou agora, já tá querendo tomar o controle da casa, já queria que a menina ficasse lá, pra ela ser enteada da menina, porque ela achava que a Nina não cuidava da filha direito. Umas coisas assim, sabe? Cara, você é adulta, não tem como você fazer isso. Quer pegar o marido de outra mulher e, sabe, já quer tomar o controle da casa, enfim. Ela começou a me irritar. Tipo, põe o pé no freio, né? Mas ela não põe o pé no freio. E aí, esses momentos que eu comentei que dão medo, é isso. Ela começa a sair com ele escondido, começa a ficar conversando com ele na cozinha, e aí a Nina aparece do nada, eles têm que se afastar rápido. Aí você fica com medo da Nina ver eles tendo algum tipo desse de relação mais próxima, né? E dar uma surtada, porque até o meio do livro a gente pensa que ela tá surtando. Só que eu comecei a desconfiar porque, do nada, a Millie fez uma coisa, ela falou que queria ir no teatro, e aí fez a Millie comprar tudo, reservar o hotel, passagem, comprar o ingresso, e depois ela falou que não tinha pedido nada, porque ela ia viajar para um acampamento. Só que esse acampamento já fazia parte do plano, ela precisava tirar a filha da casa para depois elas fugirem. E aí a Millie ficou puta, e ela falou, porra, mais uma vez essa mulher fez eu fazer tudo isso para depois falar que não queria nada. E aí ela vai lá, né, a Nina vai pro acampamento, e aí o Andrew fala assim com ela, já que você já comprou tudo e que não tem reembolso, por que a gente não vai juntos? Ela fala, ah, tá bom. Gente, pelo amor de Deus, né? Você viajar com seu chefe pra assistir musical e depois jantar e depois ficar juntos num quarto de hotel. Ah, vai falar que você não sabe que não vai acontecer nada nesse momento. E vai falar que o Andrew também é santo. Então eu comecei a desconfiar dele aí. Porque ele não era aquele homão, aquele maridão que tava sempre apoiando a esposa. Porque se ele fosse, ele não tinha proposto isso pra empregada, né, gente? Ah, fala sério. E aí, óbvio que eles transaram, ficaram super de casalzinho. Aí eu já comecei a desconfiar, porque por mais que a sua esposa esteja mentalmente instável, não tava no caso. Mas se estivesse, se ela estivesse falando a verdade, por mais que a sua vida esteja uma droga, só por isso você vai viajar com a empregada, passar essa noite de amor enquanto sua esposa tá lá fudida mentalmente. Então ali eu comecei a desconfiar do Andrew. E aí, gente, quando ele chegou, aliás, quando eles foram, né, depois que eles transaram e tal, voltaram pra casa. Quando a Nina chegou e ele mandou ela sumir, falou, não te quero mais, vai embora daqui, eu não quero mais olhar pra sua cara, falei, tem alguma coisa errada com esse cara, porque que homem que faz isso? Manda a esposa embora no meio da noite, tipo assim, se vira. E a Millie não percebe isso, ela fala, graças a Deus a casa é minha, agora eu sou a esposa. Nina foi embora, eu tô aqui com esse homem maravilhoso e agora minha vida vai começar a andar. Não. Ela, depois de um tempo ali, ela já é presa no quarto e aí ela descobre que ela caiu nas garras do pior monstro possível. Ela passa uns dias no quarto. E aí, pra não contar tudo, a Millie é muito mais esperta que o Andrew. E muito mais esperta que a Nina também. A Nina, nesse momento, ela já fugiu, mas ela ainda tá ali na cidade. Ela já tá com a filha e tá com o jardineiro que vai ajudar ela a fugir do país. Só que a Millie, ela já tá acostumada a lidar com um homem escroto. Inclusive, ela tinha ficha criminal porque ela foi defender uma amiga uma vez que estava sendo estuprada e ela acabou matando o homem. Então ela foi condenada por isso, ela tá em prisão condicional. E ela começa a manipular o Andrew também, até que ela consegue fazer com que ele fique preso dentro do quarto. E aí ela que começa a torturar ele lá dentro desse quarto. Só que nessa hora, a Nina se arrepende de ter deixado a Millie lá naquela situação. O jardineiro fala com ela, olha o que você fez, agora a mulher deve estar lá presa no quarto. Isso não é justo, vamos dar um jeito. E aí ela vai até a casa. E aí a gente tem esse embate de Millie e Nina, aonde as duas decidem se ajudar. O Andrew morreu lá dentro desse quarto, a Millie acabou torturando ele de uma forma muito pesada, que ele acabou morrendo e ele já estava lá morto há muito tempo. Então as duas fazem um plano que elas vão conseguir se safar. A Millie vai embora, finge que nunca esteve ali. E outra coisa que o Andrew fazia com a Nina era internar ela às vezes no hospital psiquiátrico para fazer ela acreditar que ela tinha imaginado tudo, inclusive que ela tinha imaginado que estava dentro daquele quarto um inferno. Ele fazia um terror psicológico nela. Então ela tinha esse laudo dela de que ela era mentalmente instável, ela tinha várias internações. Então quando a polícia chegou,
Foi a história perfeita. O delegado do caso, a filha dele tinha sido vítima do Andrew também. Então o Andrew já estava meio que sendo investigado. Então, gente, foi passado um pano geral. Não é nada mirabolante. Eu é que tô dando um resumo bem basicão mesmo. Mas basicamente o Andrew morreu e a Millie e a Nina se acobertaram. E o final do livro, a Nina tá lá com a filhinha dela, totalmente feliz, em paz. E a Nina, ela está em outra casa, trabalhando como empregada. Por quê? A Nina escreveu uma carta recomendando a Millie trabalhar em outra casa. Só que quando a Millie chega lá, ela percebe que essa nova chefe dela também está sofrendo com um marido abusivo. E aí, na carta de recomendação, a Nina tá basicamente falando assim: a empregada que eu te mandei vai conseguir resolver todos os seus problemas. E a gente deduz que realmente essa mulher tá sofrendo abuso psicológico e a Nina basicamente mandou a Millie lá porque sabia que ela ia conseguir resolver. E o segundo livro a gente vai ver isso, né? Eu imagino que seja isso. Então, assim, ninguém é totalmente ok nesse livro, tá? A Millie é bem sociopatazinha também, mas eu passei pano por isso, porque ela é meio que uma justiceira, né? Nessa nova casa, ela provavelmente vai ajudar essa mulher que tá sofrendo abuso psicológico. Pelo que eu entendi, ela tava apanhando muito do marido. E é isso, as duas se uniram em prol de uma causa, acabaram matando o Andrew, e depois também a gente descobre que o Andrew era assim porque a mãe dele fazia esse tipo de coisa com ele quando ele era criança. Então ele cresceu, sabe, nisso. A mãe dele também era uma psicopata e a gente descobre no velório dele. E eu achei que teve um final ótimo, deixou esse gancho pro segundo. Mas se não quiser ler o segundo, esse termina bem redondinho também. E eu achei essa autora talentosíssima, amei esse livro, super recomendo. Achei que foi bem inesperado, sim, uma coisa que a gente não tá acostumada a ler, né? A autora faz você duvidar de todo mundo ao mesmo tempo. Primeiro você começa odiando a Nina. Eu fiquei decepcionada comigo mesma, novamente, por duvidar da mentalidade da Nina, né? A gente sempre acha que a mulher é louca, que tá fazendo isso por loucura, né? Essas coisas de saúde mental a gente tem muito ainda que discutir, né? Tem muito ainda que avançar. Isso aconteceu em Greenwich Park também. Eu acho que eu fiz resenha, vou deixar por aqui. Mas é isso. Eu amei, adorei essas duas. Quero uma agência delas. Eu amei duvidar de todo mundo, eu amei ter sido feito de trouxa, eu amei o final que teve. E eu recomendo muito esse livro. E agora me fala se você ficou até aqui, né, dos spoilers, o que você achou, se tem a mesma opinião que a minha. Se você não gostou, porque tem gente que não gostou, tem gente que não achou nada surpreendente. Eu achei muito surpreendente. Então me conta aí o que você achou. Com certeza eu vou ler mais livros dessa autora, vou ler o segundo. Não sei quando vai ser lançado aqui ainda e nem se continua, né, se vai acabar nesse segundo livro. Mas com certeza quando eu ler o próximo vou trazer aqui minhas opiniões pra vocês. O link pro livro tá aqui embaixo, clica pra comprar direto lá na Amazon e até o próximo vídeo.